Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Ingrid, tenho 25 anos e vim contar pra vocês o meu milagre. Então, pessoal, eu vou começar lá de trás, assim, contando realmente desde o início. Em 2016, eu estive grávida. Eu perdi bem no início. Fui fazer uma ultrassonografia e uma transvaginal. Eu fiz a transvaginal e depois a ultrassonografia. Descobri, então, que tinha o útero retrovertido. E o que quer dizer, né? O útero, ele é invertido, então, assim, o útero, ele fica em cima da bexiga, totalmente invertido mesmo. Eu fui pra uma consulta após saber isso e me disseram que era impossível eu engravidar. Eu tenho o diagnóstico, tudo, e disseram que pra eu engravidar precisaria de um tratamento, e esse tratamento é caro. Isso foi um baque pra mim na época, mas tudo bem, sabe? Eu levei numa boa, falei, seja como Deus quiser. Se não é pra ser tudo bem, se for pra ser tudo bem também, mas se não é, ok. 2019, estava num outro relacionamento, estive grávida novamente, mas por muito estresse e tal, também perdi. Mas já entendi que o meu útero não segurava o bebê, porque fui novamente fazer uma transvaginal na época, em 2019, e também me disseram que o meu útero, como era invertido, não segurava o bebê. E para isso precisaria de um tratamento. Não cheguei a me aprofundar porque o meu objetivo não era estar grávida, não era engravidar. Então acabei não me aprofundando, não querendo saber, mas tudo bem, passou. Em 2020, comecei um outro relacionamento, na verdade nos conhecemos e começamos a sair e tal. Engravidei. E também descobri bem no início, igual a gravidez em 2019, que eu descobri bem no início. O meu ciclo menstrual, ele é muito regulado. É de 22 e 22 dias e é muito certinho. Eu não tomo anticoncepcional. Usava outros métodos contraceptivos e tudo bem, sabe? Achei que não viria. Então eu descobri com 2 semanas, né? Teve o atraso menstrual, tive o borrão. Bem rosado. Eu achei bem estranho, porque eu falei assim, cara, agora desceu, uhul. E não. Era só um borrão avisando mesmo a vinda do meu baby. Então, descobri que estava grávida, com 2 para 3 semanas. Avisei o Guilherme, né, que era a pessoa que eu estava saindo na época, estamos juntos. E é isso aí, a gente resolveu cuidar muito bem desse bebê. Então, foi uma gravidez de risco. No início, eu passei muito estresse no meu trabalho, em casa. Era uma situação que eu não queria contar, porque é uma situação que dá medo, porque eu achei que eu ia perder novamente. Porque me disseram que era impossível. E estavam equivocados os médicos. Acredito em milagre porque eu vivi um milagre. Então, no início, eu tive um sangramento num domingo. Eu estava com 6 semanas. Um sangramento no domingo de manhã. Foi em dezembro de 2020. Corri para o hospital, não era nada, os batimentos cardíacos estavam ok. Não tinha feito uma ultrassonografia ainda. Fui fazer minha primeira ultrassonografia com 10 semanas. Eu tinha muito receio do que estava acontecendo. E muito medo, mas assim, apesar do medo que eu sentia, eu também sentia que estava vivendo um milagre, porque é surreal viver isso. É lindo, é mágico e é surreal. Estar grávida e gerar uma vida. O bebezinho está acordando agora. Mas enfim, o que aconteceu? Me disseram no início, como meu útero era retrovertido e poderia não segurar, pra eu não avisar que eu estava grávida, pra eu não comemorar ainda que eu estava grávida, porque tinha os pós e contras. E era pra eu esperar a primeira ultrassonografia pra ver a situação do bebê. Comecei uma pré-natal, fiz pelo SUS e eles disseram assim, foi me orientado a não falar pra ninguém, pra deixar isso entre eu e o pai do bebê, porque era uma gravidez de risco. Então, desde o início, foi uma gravidez de risco. Meu bebê tá acordando. Já mostro ele pra vocês. E beleza, tudo bem. Não vou comentar com ninguém.
Gente, eu comecei a passar um mal. Eu tive muito enjoo, tive enjoo da minha própria saliva. Única coisa que realmente, assim, eu conseguia me alimentar. Em dezembro tava calor, então isso foi até bom. Era picolé de limão. E realmente foi algo que funcionou pra mim. E todas as mamães que tiver com muito enjoo, gente, picolé de limão. Picolé de limão é sucesso. Nesse período, né, que eu já tinha começado o pré-natal, tive sangramento, fui ver os batimentos cardíacos, tudo certo. Com 10 semanas, então, eu fui primeira ultrassonografia. Aí, chegando lá, o doutor bem assim, ainda não dá pra ver o sexo, mãezinha, você... O que você quer ver? Eu falei, não, eu quero saber se tá tudo certo, o batimento cardíaco, que é o que a gente consegue. Pelo batimento cardíaco, a gente sabe se o bebê tá bem, não tá. Mãezinha, teu bebê tá super bem, tá se desenvolvendo bem, tá tudo certo. Você tá com 10 semanas, tantos dias, porque a idade cronológica às vezes não bate com o que você tá contando, mas tava tudo certo, tava realmente certo. As semanas que eu tava contando. Aí, com 13 para 14 semanas, essa eu fiz particular, de 10 semanas, né? Com 13 para 14 semanas, eu fui fazer pelo SUS. O doutor vinha assim, colocou, né, pra ver o bebê. Foi a primeira morfológica do primeiro trimestre que eu fui fazer. O doutor vinha assim, acho que vai dar pra ver o sexo do bebê. Daí eu, opa, sério? Aí, na hora que tirou o aparelho da ultrassonografia e colocou de novo, falou, cruzou as perninhas, acho que não vai dar pra ver. No final das contas, eu não pude ver, mas, gente, eu já sentia desde o início que era um menino. Eu sentia muito e era o meu maior sonho. Se eu pudesse ter um filho, ter um menino. Passou 14 semanas, comecei a contar pra geral, comecei a falar pras pessoas, porque era uma coisa que eu já não conseguia, né, me conter, assim. Fui descobrir o sexo do bebê só com 21 semanas. Mas o que aconteceu nesse período de 13 semanas a 21 semanas? Eu descobri que eu tinha pré-eclâmpsia. Fiz os exames de urina. É muito importante fazer os exames, gente. Não dá pra fugir. Eu nunca fui de médico. Sempre detestei ficar indo ao médico. Médicos, me desculpem, mas é a verdade. É muito importante fazer, principalmente nesse período. Estava com a pré-eclâmpsia. Minha pressão estava muito alta. 16/9, 15. E quando atinge 15/9, eu tinha que ir ao hospital. Então, o que aconteceu? Eu comprei um aparelho para aferir a pressão. Esse daqui é o aparelho que eu comprei para aferir a pressão. Eu colocava aqui no pulso e tal. E aferia minha pressão. O que aconteceu? Me assustaram muito, dizendo que era muito perigoso. A pressão alta numa gravidez. A pressão baixa é super comum, você não tem nem que ficar preocupada. Se sua pressão estiver baixa, fica tranquila. Pressão baixa é excelente. O que afetar o bebê, o desenvolvimento do bebê, é a pressão alta. O que desencadeia a pressão alta? É sobrepeso, que era o meu caso, é o meu caso ainda. Mas como eu não me preparei para uma gravidez, eu entrei gestando com um peso muito alto. Eu engravidei com 112 quilos, mas eu comecei a perder muito. Toda semana eu perdi, assim, 2, 3 quilos. E fui pra 89 durante a minha gravidez até as 25 semanas, mais ou menos. Eu perdi muito peso mesmo. Eu perdi peso por conta dos enjoos. Então, assim, eu não conseguia comer. E o que eu conseguia comer, assim, ficava pouco tempo no meu estômago. Tem que tomar, durante a gravidez, sulfato ferroso. Ainda tô tomando, porque depois que você tem um bebê, você tem que continuar com o sulfato ferroso. Porque a gente perde muito ferro na amamentação e tudo mais. Com 21 semanas eu descobri o sexo. A doutora ainda pegou e falou bem assim, é macho. Impressionante como antes de saber... Olha o meu bebezinho falando. Antes de saber o sexo, eu só conseguia ver coisa de menino. Eu sentia que era um menino, tinha marcado o psicólogo, porque eu sentia tanto, tinha tanta convicção que era um menino, que isso me fazia mal. Porque se fosse uma menina, eu queria amar também, do mesmo jeito que eu já amava o meu menino. E era um menino. Aí, mesmo assim, eu fui na psicóloga pra falar sobre isso, porque eu me senti muito mal. É um peso que você começa a carregar, que não tem necessidade, mas você carrega. Abri o sexo, com 25 semanas eu fiz uns exames de sangue.
Descobri então que eu tava pré-diabética, mas eu não tinha feito ainda o exame de beber o líquido. Que aquilo é por açúcar, você tem que fazer em jejum e 1 hora e 2 horas tem que ver a glicose, a glicemia, né, pra ver como que ela tá. 25 semanas comecei a cuidar melhor da minha alimentação por conta da glicemia. E com 32 semanas eu descobri que eu realmente estava diabetes gestacional. Com 35 semanas eu descobri isso. E aí eles já agendaram meu parto para 37 semanas. E minha pressão estava muito alta, eu estava sentindo muitas dores na nuca, dor de cabeça, que tem a ver com a pressão. Então ela foi agendada. E sobre o meu parto eu conto no outro vídeo, porque foi surreal também vivenciar isso, não foi nada fácil. A gravidez toda, assim, tive muitos medos, as mães têm muitos medos, mas confia. Confia porque existe um Deus, eu posso provar, porque eu vivi um milagre. Uma outra coisa, lembra que eu comentei que eu tive descolamento de placenta? Então, gente, o que aconteceu? Quando, na hora do meu parto, descobriram que eu tinha muita camada de placenta, muita. Então, além de fazer o parto do meu bebê, fiz o da placenta, que toda mamãe faz, só que tinha demais. E vieram me dizer que era como se eu tivesse feito 3 partos, porque tinha muita placenta, muita. Então, meu bebê estava muito bem protegido, tava bandinho, muito bem protegido, tava muito bem guardado na mansão, né? Porque eu sou grandinha, então foi uma mansão que ele teve aqui. Se te disseram que você não podia ter um filho, tira isso da sua cabeça, porque você pode ter um filho. Existe um Deus que pode todas as coisas. Eu vivi isso. Eu ouvia histórias e desacreditava, porque no fundo, era um desejo do meu coração me tornar mãe, ser mãe. Era uma coisa que vinha de mim desde pequena. Eu acredito muito na existência de Deus. Se vocês acreditam em outra coisa, de uma outra forma, gente, só creio de todo o coração de vocês, porque eu vivi um milagre. E disseram pra mim que eu não podia ter filho. Disseram, eu tenho como comprovar, porque eu tenho a carta falando do meu útero retrovertido. E não precisei fazer tratamento algum. Meu tratamento realmente foi Deus, foi no tempo certo, as coisas acontecem no tempo certo. Que bom que foi com o Guilherme que eu vivenciei tudo isso, porque é um homem que eu amo muito, é uma pessoa que eu admiro muito, ele é tudo na minha vida. Deus em primeiro lugar sempre, minha família em segundo lugar. E é isso, gente, acredite, porque é possível, sim, ter um baby. Quando te dizem que não pode, você vai lá e faz um, entendeu? Mas brincadeiras à parte, e é isso. Voltei aqui rapidinho só pra avisar que se faltou alguma informação, se vocês querem que eu conte mais alguma outra coisa sobre a minha experiência, sobre a minha vivência. 3, 2, 1...